Você por acaso conhece alguém que trabalha horas e horas por dia, mal tira folga, faz hora extra e chega até no final do dia se sentindo super sobrecarregado, cansado e até já teve, né, ou está prestes a ter um burnout, ou talvez você seja essa pessoa. Nesse vídeo aqui eu vou falar exatamente sobre isso. Será que a gente precisa simplesmente eh, nos doar, nos dar ao máximo, trabalhar horas a fio, se dedicar 100%, preterindo outras áreas da nossa vida, deixando de lado outras coisas, nossa saúde física, nossa saúde mental, nossos relacionamentos em prol da produtividade para fazer mais rápido, fazer mais coisas. Será que é isso que vai fazer com que a gente se desenvolva pessoal, profissionalmente, principalmente, que a gente tenha resultados, que a gente tenha sucesso? Será que é necessário essa produtividade? Será que para ser ultra produtivo a gente precisa disso? Definitivamente não, não precisamos. Principalmente porque produtividade não quer dizer fazer mais coisas e fazer mais rápido. Isso não é a melhor definição de produtividade, apesar de eu já ter ouvido muito isso, inclusive livros está falando sobre isso, pessoas na internet falando sobre isso, que ser produtivo é você fazer mais rápido, mais coisas em menos tempo. Mas a verdade é que para que a gente quer ser produtivo? A verdade dura é que não adianta a gente trabalhar muitas horas, fazer muitas coisas se a gente não está fazendo o que realmente importa, se a gente não gera os resultados que a gente deseja. E muitas vezes é exatamente isso que acontece. Você trabalha, trabalha, trabalha e no final do dia você não fez nada que você gostaria de fazer, você não teve os resultados que você desejou. Você não conseguiu alcançar o que você queria com aquelas horas todas de trabalho, com todo aquele esforço. Porque, a meu ver, produtividade não é você trabalhar mais em menos tempo, é você fazer bem o que importa para gerar resultados de valor. E, em primeiro lugar, eu vou falar aqui 3 passos, o meu método de produtividade para ser ultra produtiva sem perder a minha sanidade, em 3 passos. O primeiro deles é, de fato, entender qual é o propósito da minha produtividade. Para que eu quero ser produtiva? Qual é o meu objetivo final? O que eu quero de fato alcançar? O que é importante para mim? Por exemplo, aqui no YouTube, eu tenho um propósito, que é alcançar, como eu estou crescendo, né? Comecei a gravar vídeos recentemente, no início do ano. O meu projeto final, que eu vislumbro para esse canal, é alcançar cada vez mais pessoas, e não pessoas aleatórias, mas pessoas interessadas pelo conteúdo que eu tenho aqui, que é sobre produtividade, gestão de tempo, organização de rotina e criação de hábitos, desenvolvimento pessoal e profissional. Então eu quero alcançar cada vez mais pessoas que tenham esses interesses, e não só isso, eu quero cada vez mais fazer vídeos melhores. Vídeos melhores tanto em questão de oratória, quanto em questão de conteúdo, quanto em questão de audiovisual. Então, esse é o meu objetivo, meu projeto final, digamos assim, para o YouTube. O meu propósito aqui, alcançar mais pessoas transmitindo uma mensagem relevante de valor. Então, se você não sabe qual é o seu objetivo, o seu projeto final, por exemplo, se eu não tivesse esse objetivo específico, eu começaria criando vídeos aleatórios só para ter views. Mas pessoas se inscreveriam no meu canal por conteúdos viralizados, mas de conteúdos que não transmitem a mensagem que eu quero transmitir sobre esses assuntos que eu citei aqui. Então, para mim, não adianta ficar fazendo vídeos aleatórios sobre qualquer coisa só para ganhar inscritos, só para alcançar o máximo de pessoas possível. Eu quero gravar vídeos que tenham esse intuito, nesse nicho, nesse objetivo específico que eu citei aqui, de produtividade, gestão de tempo e assuntos relacionados.
Então não faz sentido para mim eu começar a produzir vídeos todos os dias, vídeos aleatórios, vídeos, sei lá, de 10 minutos, 5 minutos, só para ter quantidade e vídeos que sejam viralizantes, que estão no hype, na alta, porque não é o meu objetivo final, não é o meu propósito final. Então, se você não tiver muito claro qual é o seu propósito com aquela produtividade, você está sendo produtivo por ser produtivo, porque te falaram que ser produtivo é bom, tá ok, é ótimo, mas pra quê? O que adianta fazer e não chegar a lugar nenhum? Pelo contrário, só se sentir sobrecarregado, cansado, exausto e até chegar a um possível burnout. Então, a primeira coisa, o primeiro passo para mim é entender qual é o teu objetivo, o teu propósito, ter essa visão, visualizar o seu projeto final com aquilo que você está se dedicando tanto, fazendo tanto. Em segundo lugar, é definir o importante, porque eu falei assim, produtividade é fazer bem o que importa para gerar resultados de valor. Então, o resultado de valor está relacionado ao propósito. E o que importa? O que importa são suas prioridades. Para alcançar aquele resultado específico que você quer, quais são as suas prioridades? Quais são as ações necessárias para que você tenha aquele resultado? No meu caso, para eu conseguir fazer melhor vídeos aqui para o YouTube, vídeos mais relevantes sobre esses assuntos que eu abordo, eu preciso o quê? Estudar e gravar. Estudar, gravar, ou seja, estudar e produzir os conteúdos. Então, essas são as minhas prioridades para esse meu projeto final. Então, adianta eu ficar assistindo vídeos aleatórios no YouTube, ficar lendo livros que não são pertinentes para o que eu quero falar. Por exemplo, adianta eu ficar lendo livro assim de... Nossa, pensei que fosse cair. Adianta eu ficar lendo livro sobre vitamina D? Adianta eu começar a pegar o celular para poder gravar e começar a entrar no e-mail, no Instagram, no YouTube, nas redes sociais todas e ficar procrastinando, simplesmente pegar e gravar? Então, assim, eu tenho que eliminar, quando você define suas prioridades, você elimina o que não te importa. Ó, isso aqui não me importa. Se eu programei um tempo para eu gravar vídeo, eu não vou ficar perdendo meu tempo no WhatsApp, no e-mail, em coisas aleatórias no momento que eu deveria estar gravando. Se a minha prioridade é estudar, eu vou definir um tempo para eu estudar e vou eliminar todo o resto, né, que não é pertinente àquilo que eu quero fazer. Então, depois que você tem o seu projeto final delineado, definido, você vai identificar quais são as ações indispensáveis para que você tenha aquele resultado que você deseja. No meu caso, como produtora de conteúdo aqui no YouTube, é estudar. Não só estudar, gravar e também dar mentorias, porque eu dou mentoria sobre produtividade, gestão de tempo, organização de rotina. Se você quiser saber mais sobre a minha mentoria, inclusive tem o link aqui na descrição. Então, faz parte do meu escopo do meu projeto, a mentoria, a produção de conteúdo, o estudo. E também eu faço newsletter semanal também, que faz parte, inclusive, da produção de conteúdo aqui, conteúdos mais densos, mais profundos. Então, assim, essas são as minhas prioridades. Então, quando você define as prioridades, todo o resto, né, todas as coisas que estão em volta viram distrações, viram coisas desimportantes, viram coisas que de repente você pode delegar para outra pessoa, ou então que você pode reduzir a quantidade de tempo que você fica naquela atividade que não é a essencial para o teu negócio. E o terceiro ponto é o que? A qualidade, porque para ser produtivo a gente quer fazer bem o que importa para gerar resultados de valor. Resultados de valor é o nosso propósito, nosso objetivo final, nosso projeto final. O que importa são as prioridades para que esse projeto final possa ser alcançado, as ações necessárias. Mas a gente precisa fazer bem, não adianta a gente definir o projeto final, as prioridades, se no momento que a gente está
que a gente tem para se dedicar àquilo, a gente faz de forma superficial, cheia de distrações, sem foco nenhum, sem concentração, sem profundidade. Então a gente precisa fazer bem o que a gente faz, fazer bem, ter comportamentos que sejam construtivos, comportamentos que nos levem àquele objetivo que a gente tanto almeja. Então, se eu paro aqui para poder estudar, para ler um livro e dá 5 minutos, eu pego o celular para ver uma mensagem. Mais 5 minutos eu entro no meu e-mail. Mais tanto tempo eu faço outra coisa e eu perco a capacidade de foco, de concentração naquilo. E se eu tô toda hora no meu trabalho, eu tô fazendo um relatório, alguma coisa importante, e eu me distraio, eu pego o celular, eu entro no e-mail, vou fazer alguma outra atividade paralela, eu tô perdendo tempo de concentração naquilo. E existe uma perda residual do foco quando a gente faz essa alternância de atividades. A gente acha que a gente perde só o tempo que a gente está lá entrando no e-mail para checar rapidinho uma mensagem ou para responder alguém. Mas a verdade é que quando a gente volta para a nossa atividade principal, a gente tem uma perda residual do foco, ou seja, a gente demora ainda um tempinho para voltar para aquele fluxo de raciocínio, para aquele estado de flow, naquela atividade principal que a gente está. Então, se eu estou lendo um livro, eu vou fazer outra coisa, eu volto para o livro, eu já não sei onde eu parei, eu já tenho que ler de novo aquele parágrafo ou aquela frase, eu já me perco no raciocínio do autor. Então, é muito diferente quando a gente faz uma atividade focada e quando a gente faz uma atividade cheia de distrações. A perda não é só de tempo. E aí você faz o dia todo um monte de coisa em multitarefa, um monte de coisa ao mesmo tempo, e no final das contas não conseguiu fazer bem nada. Só ficou trabalhando horas e horas e se cansando, sem aquele resultado que você gostaria. E eu gosto de dar esse exemplo do livro, porque atualmente eu tenho, como ler livros se tornou parte do meu projeto, de forma a me dar mais conhecimento, para eu conseguir transmitir mais conhecimento, transmitir melhor esses conhecimentos aqui nos vídeos, eu vejo o quanto é importante não focar tanto na quantidade da leitura, mas sim na qualidade da leitura. Então não adianta eu ler diversos livros. Eu acredito que eu leio bastante livro por mês, fica em média de 2 livros, às vezes 3 por mês, mas eu não tô tão focando na quantidade de livros, porque, enfim, não importa. Alguns livros eu preciso ler de uma forma mais lenta, ou algumas passagens, capítulos do livro eu preciso ter mais atenção, aí eu anoto, eu grifo. Mas existem outros que eu posso ler mais rápido. O fluxo da leitura, o fluxo da minha leitura é justamente para que eu consiga absorver melhor aquela informação na medida que ela me demanda, entende? Então, quando você está no seu trabalho, fazendo alguma coisa que te demanda uma determinada atenção, você tem que atender a essa demanda. Então, se você está toda hora se distraindo, fazendo outras coisas, você perde essa capacidade de profundidade. E se você não entra numa atividade com foco, com profundidade, você perde, né? Não só tempo, como eu falei, mas também aquele conhecimento, aquela eficiência que a atividade poderia ter se você tivesse, se você tivesse simplesmente focando, se concentrando só naquilo. E uma coisa que é muito importante nessa parte para você ter qualidade e ter condições de focar é você definir em que momento do seu dia, definir um bloco de tempo para você se dedicar no foco total naquela atividade. Então eu tenho um bloco de tempo de leitura na parte da manhã, eu tenho um bloco de tempo de trabalho, eu tenho um bloco de tempo de produção de conteúdo. Então eu defino na minha agenda blocos de tempo de concentração. E para eu ser ultra produtiva, eu preciso o quê? Respeitar aquele tempo que eu tenho naquela atividade, sem distrações.
com aquele foco total e aí ela acaba rendendo muito mais. Então, às vezes a pessoa ela define um bloco de tempo, mas tem tantas distrações naquilo que ela definiu 1 hora para fazer uma coisa e leva 2 horas, porque ficou o tempo todo parando, voltando, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, recapitulando, para eu ser ultra produtiva, sem perder a minha sanidade, eu preciso primeiro definir o que importa. Primeiro lugar, gente, como falei, o que é produtividade? No meu conceito, que é uma produtividade que eu tô amando viver e que eu acho que é a única produtividade que pode te deixar feliz e sã e também ser durável, porque você pode muito bem falar assim, ah não, eu tô dando olhinha aqui, eu tô trabalhando muito, tô sem dormir, tô não sei o que, não sei o que lá. Tá tudo bem, você pode ter sucesso na vida sim, mas não é sustentável. Você não vai conseguir ficar anos assim, anos trabalhando horrores, sem dormir direito, sem cuidar da saúde, sem cuidar dos seus relacionamentos. Você não vai conseguir. Isso fatalmente vai virar alguma doença ou então vai virar algum relacionamento desfeito, entende? Então, não é sustentável. Agora, esse tipo de produtividade que eu tô falando aqui é absolutamente sustentável e é o que vai te dar não só essa sanidade, né? Mas também a eficiência, a eficácia, os resultados que você deseja. Então, a produtividade, né, como eu falei, não é você fazer mais coisas em menos tempo. É você fazer bem o que importa para gerar resultados de valor. Para isso, a primeira coisa é definir o seu propósito, que valor você quer gerar, qual é o resultado de valor que você quer. Em segundo lugar, definir suas prioridades, quais são as ações necessárias para alcançar aquele objetivo desejado. E em terceiro lugar, é você fazer com qualidade, com foco, concentração, definindo um bloco de tempo e se concentrando naquela atividade no bloco de tempo definido. Sem dúvidas, você vai ser uma pessoa muito mais produtiva, ultra produtiva e muito mais feliz, sã, em paz. Isso vai ser sustentável pro resto da sua vida. E eu tenho vivenciado isso e eu gosto muito de compartilhar na minha mentoria, esse método de produtividade, que é um método absolutamente saudável, eficaz e saudável. E se você quiser saber mais sobre esse tema, eu te convido a se inscrever nesse canal se você não está inscrito ainda, para aprender mais sobre produtividade, gestão de tempo, organização de rotina e também criar hábitos saudáveis que vão te levar aos objetivos, né, aos resultados de valor que você deseja. Tchau, tchau!